Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso momento devocional, que é o nosso tempo no manancial. E nesse tempo que nós estamos em devocionais, é muito importante a gente entender que a palavra de Deus, ela funciona para nós. Ela nos traz vida, ela nos alimenta, nos nutre, nos faz fortes. Por isso nós precisamos viver, comer, a revelação da palavra no nosso coração. E eu quero deixar uma gota dessa palavra para a sua vida nessa hora. A semana passada, na sexta-feira, eu estive com a minha família reunidos. Nós todas as sextas nos reunimos para cultuar ao Senhor e para meditarmos na palavra juntos. E nessa última sexta-feira, Deus nos falou tanto ao coração em cima de Levítico capítulo 9, e eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês. Levítico 9:1 diz assim: ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e aos seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto, ambos sem defeitos, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: toma um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto. É interessante que o Senhor fala que para Arão deve haver um carneiro pelo pecado, tomar um bezerro e um carneiro para o pecado. Mas para o povo, um bode. Isso no 8º dia. Por que 8º dia? Porque o 8º dia tem a ver com redenção. 8º dia tem a ver com recomeço. 8º dia tem a ver com renovo. O 8º dia também é o primeiro dia. Então, ele tem a ver com o início de um novo ciclo, com um novo começo, com redenção. É por isso que Deus fala no 8º dia para Moisés e Arão. Através de Moisés, ele fala para Arão e para os sacerdotes, Para você, leve um bezerro, um cordeiro e mate. Por que isso? Porque o bezerro, ele é o cordeiro, ele é um sinônimo de um animal que está indo voluntariamente, que não está se debatendo, que não tem rebelião, que não, Ele vai e ele morre. O cordeiro é um animal que morre de uma forma tão fácil. Ele não grita, ele não esperneia, ele não se debate. O que Deus estava dizendo? Arão, para você, faça isso. Porque todas as vezes que nós vamos confessar os nossos pecados, quando nós vamos nos achegar a Deus, isso deve ser voluntariamente. Confissão de pecados é uma coisa que eu devo fazer voluntariamente. Porque isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Isso tem a ver com a minha intimidade com Deus. Então, à medida em que eu vou me relacionando com Deus, arbitrariamente eu vou confessando os meus pecados e vou entregando minha vida no altar de Deus. E isso é muito importante, porque isso fala da minha santificação. Aí o Senhor vai falar: mas quanto aos filhos de Israel, você vai trazer um bezerro, um bode. Você já viu um bode? O bode, se você andar na rua e ele olhar para você, ele já vai correr atrás de você para te dar uma cabeçada. O bode é um bicho rebelde, é um bicho que esperneia, é um bicho chato, Ele corre atrás das pessoas, ele dá cabeçada, ele não para. E na hora de morrer, o bicho sai gritando, ele dá coice, ele corre, E aí Deus fala: eu quero que você pegue o bode e ofereça como sacrifício. Por que as Escrituras Sagradas falam sobre isso? Aqui, obviamente, a gente não está incentivando matança de animais. Nós estamos trazendo princípios bíblicos para as nossas vidas. Porque o que Deus estava dizendo é que, como o bode, a oferta pelo pecado, ele representava a pessoa, Então Deus estava falando: na individualidade, quando você for apresentar o seu sacrifício, que seja voluntário, que seja uma coisa pacífica, que você não saia por aí trometando, que seja uma coisa entre
entre eu e você. Que você possa se entregar, que você possa se render, que você possa confessar. Mas quando for o pecado do povo, aquele bode representa o povo. Olha que coisa interessante. O bode representar o povo, por quê? Porque o bode era um bicho que dava cabeçada, rebelde. Ele está falando, o povo é assim. Sabe, queridos, isso nos faz refletir um pouco sobre o povo de Israel. Quando eles estavam unidos, juntos, isso era um perigo, porque um fazia a cabeça do outro. Um falava com o outro a respeito das coisas de Deus, e se não concordassem, iam fomentando, iam fomentando, iam fomentando. E aí, quando ia se oferecer uma oferta pelo pecado, tinha que ser o bode, né? Porque o bode revelava o coração do povo rebelde. Mas isso é natural, isso é da natureza humana. Nós somos assim. Por exemplo, nós temos um governo, nós temos uma autoridade governamental, e aí um começa a falar mal do governo, vai incendiando o outro, vai incendiando o outro, vai incendiando o outro, vai incendiando o outro. Quando a gente vê, está todo mundo contra o governo. Né? Tá aí os panelaços, né? Quando o presidente vai falar, os panelaços que acontecem na televisão, isso por quê? Porque o povo vai se contagiando pelas redes sociais, se contaminando, eles vão se... É da natureza do homem se rebelar. Não estou falando que Bolsonaro está certo ou errado, não quero entrar no aspecto político. Eu estou falando da natureza do homem. Quando a gente ouve uma notícia, nós começamos a reproduzir, replicar essa notícia, e às vezes nem constatamos a veracidade dela, mas quando a gente vê, nós já sentenciamos, né, aquela pessoa por causa da notícia que recebemos e inflamamos outros corações com aquilo que nós estávamos incendiados. E isso era o que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel começou a se incendiar e eles tinham muitas vezes rebelião contra os líderes de Deus, contra os profetas de Deus, contra a palavra de Deus, por causa daquilo que eles entendiam ser a verdade. E eles estavam convictos de que Deus estava com eles, mas havia tanta rebelião no coração do povo, porque quando o povo se reunia, sem a presença de Deus, era rebelião. Olha que coisa interessante. Basta você observar para Babel. Em Babel, o povo estava reunido em cima de um propósito só. E o Senhor vai falar, olha, não há limites para esse povo quando eles se reúnem. Mas não havia presença de Deus, por isso houve confusão. Por isso Deus destruiu a torre e houve confusão. Por isso Babel, e ali houve o início dos idiomas, segundo as Escrituras Sagradas. Então o que nós temos? Nós temos um problema quando nós não temos a presença de Deus conosco. Não há unidade sem a presença de Deus. Deus se agrada da comunhão e da unidade? Claro que se agrada. Mas essa unidade precisa ser revelada pela presença de Deus em nós, pela presença do Espírito Santo se movendo em nossos corações e vidas. Caso contrário, tudo que nós temos para oferecer a Deus são os bodes do nosso coração. São os bodes da nossa rebeldia. Porque a rebeldia é algo que é inerente do ser humano. Todos nós temos um coração rebelde a Deus. Todos nós somos bodes e encontramos de repente no outro respaldo para continuar na nossa posição. E nós fazemos isso continuamente. Fazemos isso contra líderes religiosos, fazemos isso contra autoridades governamentais, fazemos isso contra os pais, fazemos isso contra qualquer pessoa que seja o nosso líder. Fazemos, comumente fazemos, é muito natural. Porque nós sempre queremos gritar por uma liberdade, né? E sempre estamos querendo gritar pelas nossas verdades e brigar pelas nossas verdades. Mas quando a gente vai para o reino de Deus, quando a gente começa a olhar a característica do reino de Deus, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. Que no reino de Deus não há uma briga pelas nossas verdades. Porque a verdade já está estabelecida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu não estou brigando mais pela verdade, porque a verdade já é. A verdade já está. A verdade é absoluta. Eu apenas me rendo a ela e acabou. No reino de Deus, não há brigas por troféus de verdades. No reino de Deus, há entrega e submissão. É por isso que a Bíblia vai me ensinar agora a servir o outro e não a mudar o outro.
Agora eu caminho com o outro para que eu seja servo daquele outro. Para que eu possa ser bênção na vida daquele outro. Eu caminho com aquele irmão não no intuito de que o outro seja mudado pelas minhas verdades, mas no intuito de que eu seja transformado pela submissão. Porque na graça não há troféus de verdade. Há submissão e amor. Amor é servir. Amor é cuidar. Amor é estar junto. Isso me lembra muito o papel da mãe, não é? Quando a filha está doente, o filho está doente, a mãe passa a madrugada, né, do lado, vendo se aumentou a febre, se diminuiu, dando remedinho, olhando, cuidando, nem dorme, fica lá morrendo de sono, mas do lado, olhando, cuidando, se preocupando com o filho. O pai vai lá, põe a mão na testa, vê se está com febre. Não, não está não. Aí volta a dormir, acorda só no outro dia. A criança está boa e lá vai o pai pegar para brincar, lá vai o pai pegar para fazer arte, né? Mas a mãe é aquela que fica nos detalhes, servindo, cuidando, né? Nem toma banho, para ficar ali do lado, se necessário for. É isso. A Bíblia nos chama para ter um pouquinho dessa maternidade no outro. Sabe, do cuidado, da atenção, do serviço, do zelo, do amor, sem juízos, sem condenações, sem pesos de julgamento, porque não fomos chamados para ser juízes, nós fomos chamados para ser servos. É por isso que a igreja existe. A igreja deve ser essa comunidade que leva a graça e o amor de Deus a cada homem e mulher que sofre tanto com juízos, né? Existem pessoas que se julgam tanto, que cobram tanto de si mesmas, que elas se sufocam. Você vai conversar com uma pessoa dessa, ela não transmite alegria para você, ela não transmite paz, ela te dá medo, porque ela se cobra tanto, 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 que essa é a linguagem dela, se cobrar. E cobrar os outros e viver assim é uma vida sufocante, estressante, gente. Isso mata. Sabe, então, essas pessoas precisam ser tocadas pela igreja. A igreja é a comunidade de pessoas que se amam e que revelam Deus pelo amor e pela graça. É a comunidade de gente que caminha de mãos dadas em direção a um alvo, Jesus Cristo. Precisa do Espírito Santo. Caso contrário, tudo que nós temos para oferecer para Deus são bodes. Por isso, essa reflexão é tão importante. Eu tenho oferecido para Deus bode ou cordeiros? Que o nosso coração seja de cordeiro. Seja um coração inclinado a serviço, a entrega. E que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.